Oi pessoal, espero que esteja tudo bem por aí. Hoje iniciamos uma nova playlist aqui no canal que é Conhecendo as Ferramentas e vamos começar com nada mais, nada menos do que o meu xodó, a minha queridinha, a minha parafusadeira. Vocês sabem por que eu gosto tanto dessa ferramenta? Porque ela é muito prática, é leve, você consegue levar para qualquer lugar, ela economiza tempo porque o trabalho funciona mais rápido, você consegue furar, parafusar, se quiser furar a parede, consegue também fazer com essa mesma ferramenta. Vocês acreditam que até massa eu já consegui bater com ela? E se você colocar o acessório certo, ela pode se transformar em outras ferramentas, inclusive uma lixadeira. E por conta disso, ela até recebeu um nome especial aqui na oficina. Conheçam agora a Severina, ou para os íntimos, a Civi, porque ela realmente quebra muitos galhos aqui na oficina. Pessoal, essa daqui é velha guarda, tá comigo desde o comecinho, porque ela foi a minha primeira parafusadeira, tá comigo até hoje, funciona muito bem, mas por conta do progresso no trabalho, eu precisei comprar outra, e a outra é essa daqui, que a gente apelidou carinhosamente de prima da Civi. Bom, agora vamos para o que interessa e vamos conhecer a ferramenta. Essas duas parafusadeiras são sem fio, como vocês estão vendo, elas funcionam a bateria. A bateria da Civi é desse formato aqui, ela é bem discreta, bem legal. E a bateria da prima, ela encaixa e sai aqui, ó, dessa maneira. Então é bem facinho de tirar e de colocar também. Com esse tipo de bateria, a parafusadeira consegue ficar em pé e já com esse daqui não tem sustentação, então a gente precisa deixar ela deitada. Essa parte daqui, que é onde a gente coloca a broca ou para furar ou então o bit para parafusar, essa parte é chamada de mandril. Nessa parte aqui do mandril, percebam que ele possui duas divisórias, tá? Essa parte aqui que gira mais facilmente, que é onde você vai ver que começa a fechar esses dentinhos que ficam aqui na parte de dentro, ele começa a fechar, ou então se você girar para o outro lado, ele começa a abrir. Já essa outra aqui, ela vai girar só quando você apertar no gatilho. E para que serve essa parte daqui? Vai servir para apertar a broca na hora em que você for tirar. Por exemplo, se você não segurar essa parte aqui e você apertar no gatilho, ela faz a rotação sem abrir e fechar os dentes. Então você precisa segurar para poder abrir, ou então você troca de rotação. Você troca de lado aqui nesse pino, você pressiona para o outro lado, ó, e aí você consegue fazer a rotação para fechar esses dentes e prender a broca. Segurar aqui no mandril, nessa parte que gira mais facilmente, e você vai apertar no gatilho para poder dar a pressão para ela não sair. Pronto, agora ela já está fixa. Isso aqui é uma função bem legal, porque diferente da furadeira que você precisa vir com a chave e apertar, ou então folgar para poder tirar a broca, essa daqui é muito fácil. Dessa maneira aqui você aperta e trava, você aperta nesse pino aqui para fazer a rotação contrária, você segura no mandril, aperta no gatilho e destrava. Então é muito fácil de ser utilizada dessa maneira. Essa daqui é a mesma coisa. No mandril, se você quiser soltar o bit ou a broca, você vai apertar para o lado direito, aperta no gatilho e pressiona o mandril. Soltou. Caso você queira fixar, você segura no mandril, aperta no botão para o lado contrário, no caso para o lado esquerdo, e aí só apertar no gatilho. Pronto. Então agora vocês já sabem para que serve esse botão aqui também, que é para fazer a rotação no sentido horário, que no caso você vai furar ou parafusar, ou então no sentido anti-horário, que é para desparafusar. E se você colocar no meio, não acontece nada com a furadeira, é como se fosse uma trava de segurança, tem tanto em uma quanto na outra. Se você colocar no meio também, ó, não acontece nada. Uma coisa legal de você utilizar a parafusadeira também é que você consegue controlar a velocidade de acordo com a pressão que você faz aqui no gatilho. Então, se você quiser furar bem devagarzinho, é só você apertar aqui bem de leve, que ela vai devagar. Se você quiser colocar um pouquinho mais de pressão, é só você pressionar um pouquinho mais o gatilho. Agora, se você quiser bem rápido mesmo, é só levar o gatilho até o final. Agora eu vou ligar as duas para vocês escutarem o som de cada uma.
Dando continuidade falando de força e velocidade, aqui na parafusadeira tem esse botão que fica aqui em cima, que de um lado tem o número 1 e do outro lado tem o número 2, tanto em uma quanto na outra. Aqui está relacionado à questão da velocidade em que você vai furar. Por exemplo, se você for furar um pedaço de madeira que não seja tão duro, pode colocar no número 1, porque a velocidade de rotação já é uma velocidade suficiente que não é necessário você utilizar tanta força para furar aquele tipo de material. Já, por exemplo, se você quiser furar uma parede que exige um pouco mais de velocidade e de força, aí você coloca no número 2, que você vai perceber que a rotação é muito mais rápida. E isso daqui, gente, pode mudar de acordo com a marca que você compra. Então é preciso você fazer um teste de velocidade de rotação para você saber em qual dos dois lugares é mais forte e o outro não, para você ter noção antes de furar uma peça. Aqui nessa parte de cima da furadeira, bem próximo do botão, percebam que tem 3 imagens e cada uma delas representa alguma coisa. Essa daqui dá para entender perfeitamente que representa um parafuso, ou seja, você vai utilizar quando você for parafusar. Nessa segunda imagem aqui, que é a imagem do meio, dá para entender que é para utilizar uma broca de madeira. Então você vai perfurar madeira ou então objetos parecidos, que não sejam tão duros. E essa outra aqui representa um martelo ou uma marreta, que significa que você vai furar com impacto, como por exemplo se você for furar uma parede. E bem aqui tem uma seta que vai guiar em qual dos 3 você vai trabalhar, se vai ser no impacto, se vai ser furando ou parafusando. E esses números que estão aqui vão indicar a velocidade de rotação da parafusadeira. Por exemplo, se caso você quiser perfurar ou então furar um tipo de madeira que você não quer que atravesse a madeira, então você coloca aqui na função furar, você vai reduzir a velocidade e dessa maneira você vai conseguir controlar melhor a profundidade do furo ou então se você estiver parafusando. Caso, por exemplo, você vá furar um tipo de madeira bem dura, ou então se você for furar a parede, é melhor que você coloque, você ajusta nessa imagem aqui, a mais apropriada para o que você for fazer, e você coloca a velocidade no mais alto, porque assim a rotação vai ser melhor, vai ser maior, e assim não vai sobrecarregar a máquina. Vou dar outro exemplo aqui para vocês. Digamos que vocês vão parafusar uma peça, então você vai colocar aqui na função de parafusar e agora você vai utilizar esse tamanho de parafuso, que é um parafuso bem grande, que normalmente você utiliza muita velocidade e um pouco de força para colocar esse parafuso na madeira. Então o que você vai fazer? Você vai colocar na função parafusar e vai colocar numa velocidade maior. Agora, se você for colocar um parafuso que nem esse aqui, que é um parafuso bem pequeno, se você colocar na velocidade maior e você não tiver o controle do gatilho, esse parafuso ele vai começar a desgastar essa cabeça dele e aí vai estragar todo o trabalho, porque você vai ter trabalho de tirar ele da madeira. Então é por isso que quando você utiliza um parafuso pequeno como esse, você coloca na função parafusar e você reduz aqui a numeração para que você tenha mais controle na hora de apertar o gatilho. E só a nível de conhecimento, para quem não está familiarizado, essa daqui é uma broca de madeira e essa daqui é uma ponteira. Eu chamo de ponteira, mas no mercado você pode encontrar como bit, ou então dependendo do lugar pode ser que tenha outra nomenclatura. E essa questão da velocidade é muito importante para prevenir o desgaste da ponteira. Gente, no começo, quando eu não sabia utilizar a parafusadeira direito, eu sempre utilizava no máximo porque eu achava que o trabalho ia ser mais rápido. E por conta disso, eu perdi muitas ponteiras e muitos parafusos porque a cabeça do parafuso ficava muito desgastada também. E por várias vezes eu pensei que era a furadeira, a parafusadeira que não prestava, quando na verdade era o bit que não era muito bom e eu que usava de maneira errada. Olha só a diferença de uma ponteira desgastada para uma ponteira normal. Voltando a falar sobre as características da ferramenta, essa daqui são as 2 baterias que são utilizadas em cada uma. Elas têm um período parecido de carregamento, aproximadamente 2 horas ela já carrega completamente. E o tempo que ela dura em funcionamento é muito grande também. Às vezes eu passo dias sem carregar. Mas é claro que se eu utilizar com muita frequência, ela descarrega normal, assim como qualquer outra, mas eu gosto bastante do tempo de carregamento.
Agora eu vou fazer uma demonstração para vocês entenderem o porquê que eu tive que comprar outra parafusadeira. Bom, se eu quisesse furar alguma peça, parafusar, dependendo do material, se o material for duro ou então se ele for muito fino a ponto de rachar, é preciso você utilizar uma broca mais fina para poder abrir o espaço para depois você colocar o parafuso. Então, por exemplo, aqui eu coloquei a broca, vou furar. Então eu já fiz o primeiro furo, agora eu vou trocar de broca. Vou colocar essa daqui maior para fazer um rebaixo. Agora eu vou trocar e vou colocar um bit para parafusar. E aqui eu vou colocar uma velocidade média, porque o parafuso não é muito grande e essa madeira aqui também não é muito dura. Pronto. Essa daqui é a sequência que normalmente eu utilizava. Então vocês viram que eu precisei trocar 3 vezes para eu poder concluir o trabalho. Agora você imagina eu fazer isso em várias peças. Então isso daqui, gente, atrasa muito o trabalho de ter que ficar trocando broca, abrindo o mandril e parafusando, colocando a broca menor, troca o parafuso. Gente, isso daqui dá uma confusão. Então por isso que eu comprei outra ferramenta que já é para facilitar. Que enquanto essa aqui eu uso a broca fina para abrir o espaço, eu já venho com essa outra aqui parafusando. Então, dessa maneira, eu economizo tempo e o trabalho ele flui com muita tranquilidade. Agora eu vou fazer um teste para vocês verem como é que funciona a questão dessa numeração dessa parafusadeira. Então, primeiro eu abri um buraco com essa broca mais fina, porque agora eu vou colocar um parafuso bem grande. Então aqui eu já coloquei no parafusar, vou aumentar a numeração. E vamos testar nesses 2 botões. Então vocês viram que quando esse botão estava para cima, foi com uma velocidade normal e a partir do momento que eu coloquei ele para baixo, a velocidade foi bem maior do que o primeiro. Então é isso que você tem que observar. Se você observar direito, o parafuso começou a ficar desgastado. Então isso quer dizer o quê? Você precisa ajustar ou nesse botão, pela questão da velocidade, né, para não ficar tão rápido, ou então na questão da numeração. O que vocês precisam ter noção é de que a parafusadeira não substitui totalmente a furadeira, porque a furadeira foi criada especificamente para aquilo. A parafusadeira não. Se você utilizar com muita frequência, pode ser que você perca essa máquina mais rapidamente. Agora, se você vai utilizar uma vez ou outra, ou então se você não tem furadeira, mas você quer fazer um único furo em uma parede que não é muito dura, aí sim você consegue fazer com essa ferramenta aqui, porque ela vai cumprir esse papel. Agora, para usar com muita frequência, eu não recomendo. E antes de finalizar, eu já queria falar também que essas 2 ferramentas, cada uma vem com seu próprio carregador e eu já testei e um carregador não carrega a bateria do outro. Então, cada uma tem o seu próprio carregador e é bem fácil você carregar. É só você tirar a bateria, você vai desconectar a bateria, vai colocar esse pino bem aqui na entrada da bateria e colocar na tomada que já vai estar carregando. Então esse daqui foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo. Esse daqui é o primeiro vídeo dos muitos que virão dessa playlist que é conhecendo as ferramentas, então tem muita coisa para conhecer. Gente, se eu esqueci de falar alguma coisa ou então se você conhece algum segredo sobre a parafusadeira que eu não conheça, compartilha aqui com a gente, coloca nos comentários que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar de saber. Aguardem nos próximos vídeos com muitas dicas legais. Um beijo, fiquem com Deus.
Tchau, tchau, gente!